Quando o assunto é picape que aguenta tudo e encara qualquer terreno, tem que ser a nova Nissan Frontier e ponto. É a única picape da categoria com suspensão traseira Multilink que garante muito mais conforto e estabilidade nos terrenos mais extremos. E chegou a hora de você ter a sua. Aproveite as últimas unidades em condições imperdíveis da Nissan Frontier versão Attack. Ela já vem equipada com Santo Antônio e com rack de teto de fábrica a partir de R$ 225.690 e taxa zero em toda a linha. Oferta por tempo limitado. Consulte condições. Vá até uma concessionária Nissan e faça um test drive. Vem aí, Expo Pinda 2023, de 24 a 27 de agosto, em Pindamonhangaba. Um evento para o produtor rural e toda a família. Inovação, tecnologia e sustentabilidade. Provas equestres, torneio leiteiro, demonstrações técnicas de máquinas e implementos agrícolas, circuito de palestras, exposição e comercialização de animais. Esperamos você. Apoio Senar, Sebrae e Prefeitura de Pindamonhangaba. Realização Sindicato Rural de Pindamonhangaba. Olá, amigos do agronegócio. Estamos começando mais um Agro 360 para você aqui no canal Rural, canal do Criador e também na nossa plataforma do YouTube Agro 360 Podcast. Mais uma vez falando da equinocultura, o sucesso da equinocultura no Brasil. Hoje eu trago uma raça totalmente diferente para a gente conversar aqui. A raça não é ele é só um representante da raça. Meu querido Guilherme Lopes, que vai representar aqui a raça, eu não sei se eu chamo de American Trot ou de Standardbred. Da forma que você sentir melhor, né, Rafa? Standardbred Racing seria a linhagem padrões de cavalo de corrida. American Trotter, porque até então no sul da América, a Argentina sempre foi uma pioneira na raça mais do que o Brasil. E daí sim, eles chamam de trotador americano, American Trotter. Certo. Então, se você quiser chamar de Standardbred ou American Trotter. Conforme fomos falando aqui, mas primeiro, obrigado por ter vindo. Imagina, Rafa. Agradeço aí pela sua presença. Você que é um expert nesse assunto, a gente já trabalhou em alguns leilões juntos aí dessa raça. Mas é uma raça muito bacana e uma prova muito bacana, sim, né, sim. das charretes ali. Vamos falar um pouco dessa história. Como começa essa modalidade? De onde surgiu essa modalidade da charrete no trote? Pensando dos primórdios ou da onde a raça vem, que daí sim, Europa, Estados Unidos, é disputa. É como se fosse cavalos de corrida atrelados. Certo. Né? Pensando lá nos primórdios, no desbravar de civilizações, o cavalo ele usava montado para abrir campos e outros animais com tração para carregar, para carga, né? E do decorrer disso, as pessoas vão se apaixonando pelo cavalo, correto? E assim, aflorando as aptidões para cada raça. Ou o cara engatava um cavalo e via: nossa, esse cavalo é mais veloz do que o outro. Eu consigo chegar mais rápido em tal ambiente. Então vamos disputar, eu tenho um cavalo tão bom. E assim que começa a corrida no mundo, né? Seja de qualquer performance. Certo. Ou melhor, de qualquer raça. E cada um com a sua aptidão maior, né? No Brasil, me recordo de ouvir as pessoas falarem isso em primórdios de 20, 30, 40, que as corridas de charrete no Brasil começaram com os comerciantes daqui de São Paulo. Da capital. Da capital. Por quê? Porque eram os peixeiros, os verdureiros, os caras do leite, que tinham animal de tração. Certo. Correto? Passava nos cerealistas ou para pegar e distribuir tudo carroça. Isso a gente consegue ver em fotos muito antigas, né? E aos finais de semana, qual que era o lazer? Se não tinha carro para fazer racha, seria os cavalos, né? Os cavalos. E daí sim. E daí o que acontece? Lá nos primórdios, aqui na Vila Guilherme, em São Paulo, um cara que ele era um cerealista muito forte, cede uma parte do terreno para que se possa fazer as corridas de forma mais organizada. E assim que se dá, vamos pôr o pontapé inicial da Sociedade Paulista de Trote, que até hoje existe, que hoje se está no bairro de Canedos, em Piracaia. Certo. Então, só para ilustrar um pouco como que é, né? Então, isso remete a todas as outras modalidades equestres que estão diretamente ligadas a alguma funcionalidade do dia a dia. Sim. Né? Você pega na modalidade laço, o meu laçador é melhor que o seu, o próprio rodeio lá atrás. Exatamente. Né? Que eram os domadores de burro, etc. E que era o entendimento, né? Fala que aquele cara é mais duro do que você, e daí começa a falar, então peraí, vamos fechar aqueles dois bichos brabos ali. O meu cavalo é melhor do que o seu peão, não, o meu peão não cai do seu cavalo, e começou a história da festa do peão de boiadeiro, lá em Barretos, que é a pioneira do Brasil. Mas todas as outras modalidades, o laço, o tambor,
Aí a corrida que a gente tá falando. E por que o trote? Como que originou? Porque essa prova, só para quem não conhece, que tá nos acompanhando, é uma charrete onde vai só o jockey ali sozinho. Essa charrete chama sulk. Como? Sulk. Sulk. Isso. E o sulk, e o cavalo não pode galopar, ele tem que ser no trote. Ele tem que trotar ou marchar. Certo. Tá? Só para equação de andamento, né? O marchar seria movimentos laterais, né? Onde membro esquerdo, torácico esquerdo e membro pélvico esquerdo trabalham juntos. Movimento lateral ou andadura. Certo. Correto? São os esquerdo e esquerdo. Igual uma locomotiva. Isso. Esse é o marchador. Esse é o marchador. E o trotador, que daí é o que eu crio, que eu amo, e que é o clássico mesmo, seria a parte mais clássica, é o movimento diagonal, que é o trote mesmo. Mão esquerda, pé direito. E vamos trocando os movimentos. É o trote. É o trote. Entendeu? O que não pode é exatamente galopar. Agora, o marchador e o trotador correm juntos? Sim, se eles se enquadram na categoria, sim. Nos estreantes, vai correr trotador com trotador, macho com macho, fêmea com fêmea. Certo. A hora que eles vão crescendo, eles vão ganhando corridas, eles vão se enquadrando num handicap. Certo. Daí o handicap está diretamente ligado à vitória, velocidade, performance. Daí sim pode correr um cavalo com uma fêmea, um trotador com um marchador. Mas a prioridade é sempre que tente colocar machos com machos, trotadores com trotadores, fêmeas com fêmeas. Isso quando tá debutando ali, quando tá começando a performance. Daí tem os handicaps especiais, né? Que seria mais ou menos assim: a gente pega os clássicos. Viu? Vamos fazer um clássico de éguas. Quem achar que tem peito, inscreve e vai pro pau. Que aí daí isso é só fêmeas trotadeiras, só machos. Seria um aberto, mas para cada categoria. Para cada categoria, exatamente. Para vocês entenderem mais ou menos o que acontece. O Orloff Trotter é um cavalo de tração russo. Tração de puxar peso mesmo. Isso, de força. Tô falando dos primórdios, da origem da raça mesmo. E daí sim, o cavalo de corrida de longa distância é o puro sangue inglês mesmo, que é o cavalo de corrida propriamente dito. O fruto do acasalamento dos dois geraram o Standardbred e o American Trotter. Que daí você colocou aquele brio, aquela fúria, aquele coração de sangue quente do puro sangue num cavalo de tração que tinha habilidade em trotar. Certo. Então você linka esses dois e daí, a partir do momento que você gera uma raça, você vai apurando através de homozigose e heterozigose as características que você quer ou não para ter o cavalo hoje de puro sangue Standardbred. Certo. O Standardbred, então, ele é a cruza desses dois aí. Desses dois. Nós estamos falando do quê? De Europa? Europa, sim, Europa, Estados Unidos. O que acontece? Mas nessa sua... Essa história que você contou aqui agora estava na Europa, ou não? Sim. Né? Só que o que acontece? São cavalos que, como tudo, né, cara? Quando a Europa vem para desbravar a América, as pessoas, na ocasião, trazem as suas culturas. Certo. Trazem o seu gosto, trazem o que gosta. Né? Então, é mais ou menos, por que o manga larga, por exemplo, hoje no Brasil tem um poder? Porque os senhores feudais, quando vieram pra cá, que Dom Pedro mandou lá, não sei o que, mandou a sua tropa. Porque não tinha carro. Entende, não? Então eles tinham que saber ter o que eles gostavam, né? Então eu tinha animais mais fracos que eu colocava no serviço pesado, e eu tinha os animais de elite que serviam meus reis. Fracos, você tá falando de alta performance. De alta performance, mas cavalos que foram pra atração. Isso. Mas vamos falar da raça. Aí, essas provas, quando chegar no Brasil, você falou essa história aqui de São Paulo, né? Os carroceiros aqui que faziam os transportes. Começaram a verdade, começaram a fazer isso e não tinha nem a visão de Estados Unidos, ou Europa, França. Foi quando começou a ter a maior importação da Argentina. Porque tem muita gente que ainda chama o American Trotter aqui no Brasil de argentino. O Rafa tem um argentino de charrete. Entendi. Mostrando que era um puro sangue, um cavalo de genética, enfim. E não tem nada a ver, a raça é americana. É que a Argentina foi um pioneiro em trazer os cavalos de corrida pra lá. Então talvez os bons exemplares foram pra Argentina e de lá vieram pra cá. Começaram a chamar de argentino. Mas exato. Mas vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos. Tanto que me recordo que alguns bons criadores da raça trouxeram o primeiro garanhão americano pro Brasil coisa de 2000. Nossa. Até então era só cavalos que vinham da Argentina. Então pra você ver como ainda, por mais que teve a Sociedade Paulista de Trote, a Vila Guilherme e tal, esses cavalos eram todos importados da Argentina. Os garanhões da raça, grandes criadores de nome aqui, traziam garanhões e éguas da Argentina. Ninguém tinha visão de trazer um cavalo de outro país, vamos por assim, que não seja Sul da América, né? Tanto que o primeiro trotador francês que veio ao Brasil
foi nós que trouxemos agora num tratado de cooperação que eu até tive a oportunidade de ir lá para França, em Paris, para assinar esse tratado, para trazer o primeiro trotador. Isso há 5 anos atrás, 4 anos Quando atrás. você fala de trotador francês, por quê? A característica do trote ou do marchador são linhagens diferentes dentro da mesma raça, não é isso? Exato. Na verdade, Certo. andamentos diferentes dentro da mesma raça. Certo. Tá? E o trotador francês... Como eu tenho no quarto de milha, tem um cavalo de apartação e o outro de conformação. Os dois são quarto de milha. Os dois são quarto de milha. Eles têm morfologias diferentes. Isso. E de acordo com a morfologia, eles vão ter aptidões. Tá, e dentro Porque da raça... a morfologia está diretamente ligado à função. A função. Certo? Ou seja, é difícil um cavalinho bulldoguinho pequenininho correr com um cavalão grandão, perna alta e todo o arco costal, enfim. Né? Mesma coisa o cavalo de trote. É difícil um cavalo quadrado, que a gente fala morfologicamente, trotar o que trota um cavalo retangular. Então a morfologia é diretamente ligada à função mesmo, entendeu? E aí começou, quando você fala de um francês, é porque é um marchador simplesmente porque vem da França, mas não é o mesmo que tem nos Estados Unidos? Sim, são os mesmos, só que como a gente tá falando de coisa muito antiga, de uma raça muito antiga, eles foram fazendo acasalamentos para segurar o trote, para dar valor só no trote. Por exemplo, o que marchava era descartado ou não colocado na reprodução. E o que era bom trotador, colocava como bom trotador. Tá? Por isso que tem o trotador francês e o American Trotter. Tá? Agora, e tem morfologicamente são iguais? São iguais, não, parecidos, vamos colocar. O que a gente percebe é que o trotador francês ele é um cavalo mais rústico, mais brusco, mais estruturado, mais traçãozona mesmo. Sei. Tá? E a gente percebe que os americanos eles são cavalos mais bonitos, mais lapidados, só que não tem a mesma rusticidade. Tanto que o francês corre paro de 2.100, 2.400, 4.000 metros. Eu ia te perguntar agora sobre, já aproveitando que você pegou esse gancho, vamos puxar aqui. Como é que é o regulamento da corrida em si? Tem distâncias previamente determinadas? Como é que funciona? O brasileiro, ele segue muito as características da cultura norte-americana. Então imagina que a gente praticamente traz a regra norte-americana, certo? Que não é a mesma regra francesa. Tá? Caramba. O Brasil. Então a gente se espelha muito no americano, né? Então aqui se corre 1.609 metros. Uma milha. Uma milha, perfeito. Que é a mesma dos Estados Unidos. Que é a mesma dos Estados Unidos, tá? É só essa... É só essa metragem. O americano é muito Caxias nisso, sabe? Então só corre essa metragem. No Brasil, a gente começou a fazer por características. Eu tenho um cavalo, a mesma coisa do desafio, tudo dos primórdios lá, sabe? Eu tenho um cavalo que ele é muito bom em 1.000 metros. Mas passou dos 1.000 metros, ele começa a faltar um pouquinho. Daí eu vou estimular todos os organizadores. Faz um clássico de 1.000 metros, cara. Pra eu ter vantagem própria. Porque o brasileiro tem a lei do Gerson, né? Não tem o que fazer, cara. E ao contrário, eu tenho um cavalo que não é um grande partidor, um cavalo de curto, que corre 2.000 metros. Então o que acontece? Vamos fazer um par de 2.000 metros pra ver quem aguenta mais o rojão? E assim vai tendo. Então o Brasil tem alguns clássicos de 1.000 metros. Certo. Que é pura velocidade. Aí deixar correr o tempo todo. Certo. Não é porque numa milha, cara, 1.609 metros é muito chão, Rafa. Se você não souber conduzir, fazer percurso, lançar o cavalo, erguer o cavalo, pôr ele pra respirar e mandar de novo, você não chega. Como diz um professor que eu tenho, o Dr. Rami, se partir duro, fazer o percurso duro e chegar duro é o melhor do mundo. Isso não dá porque não é uma máquina, não é um carro, não é um motor, entendeu? Claro. Então você tem que ter toda essa sabedoria. A mesma coisa o paro de 2.000 metros. Se você não tiver visão, você mandar tudo, teu cavalo pisa na língua, que é o português, né? A nossa gíria pisa na língua e falou, não vou mais, agora vai você correndo, porque você deixou correr tudo que eu tinha. Então você tem que ter toda essa astúcia. É onde entra o jockey. Né? A qualidade do condutor, a sabedoria, o saber interpretar a corrida, né? Os circuitos são todos ovais? São todos ovais. Geralmente se corre, o que a gente chama de se correr na mão, anti-horário. Né? Até uma dúvida legal que todo mundo me pergunta: por que a gente se marca geralmente os cavalos no pescoço do lado direito e não se marca do lado esquerdo? Não é facultado ao criador, você marca onde você quiser. Certo. Mas por que geralmente? Porque o público só enxerga o lado direito do cavalo. Porque ela sempre corre no lado anti-horário. Isso, então praticamente quem tá do lado dentro da pista, ninguém tá dentro da pista, só os juízes. Certo. Né? Então pro público ver a marca e a dimensão do cavalo, ele sempre vai estar do lado direito, né? Fazendo todo o círculo. Então essa é a pegada do percurso. 1.609 metros é muito, muito duro, cara. É duro. Imagino. Daí vai ter todas as características de pistas. Vai ter pistas mais fáceis e pistas mais difíceis. Pelo solo?
Pelo solo e pela quantidade de curva. Mas o oval não é oval? Oval é oval, mas se eu tiver um oval de 800 metros, pra dar 1.600 eu dou 2 voltas. Eu faço 4 curvas. A pista não tem um tamanho padrão? Não, tenho pista de 1.100 metros. Praticamente é uma volta e meia, deu o percurso. Geralmente pistas mais rápidas. Uhum. Porque fazer curva dói, cara. Fazer curva é tração, você sabe os animais de tambor, o quarto de milho, quanto, né? Uhum. Então, geralmente, quando você faz muita curva, você perde em relógio. Porque você não consegue entrar na curva com tudo que você tem. Claro. Entendeu? Uhum. E quando a gente tem uma pista bem longa e geralmente do solo duro, é a pista mais rápida de relógio. Solo duro que você fala É um saibro, como se fosse uma quadra de tênis. Uhum. Um risquinho de areia assim em cima. Um pó de terra, vamos dizer assim. Essa é o melhor as melhores pistas. Daí Ela não escorrega? Não. Não, porque esses cavalos têm um poder de tração fora do comum, sabe? São muito equilibrados, muito equilibrados. Claro que eu já corri em 2004 no Bubucão, eu já pranchei um cavalo na curva. Pranchar entrou na curva e caiu, do jeito que você tá falando. E o pelotão passou em cima de mim. Jura? Não, foi porque não dá pra parar, né? Como é que você para um parar? Mas é assim, é bem raro, né? O Tiagão perguntou pra gente nos bastidores ali se tem muito acidente. Acho que faz 3 corridas que a gente tem fazendo as lives lá, e do CT da BCT, o Cavaleiro News. Quero mandar um beijo pro presidente, o Franquinho, pra Kátia e pra Suzy do Jornal do Cavaleiro News lá, que são bem parceiras nossas, que fazem acontecer e visibilidade pra nossa raça, né? Tenho um hábito, eu sou muito religioso, então da mesma forma que você, antes de começar a live eu oro, eu peço proteção aos cavalos e tal, e faz 3 corridas que não tem nenhum acidente, estamos falando Graças de a Deus. 20, 25 páreos, 100 e poucos cavalos inscritos, de um esporte extremamente agressivo, de atrito, de contato, e é uma benção, né? Claro que pode acontecer como qualquer coisa, a gente pode passar a rua, tropicar e cair. Mas, como a gente tem a proteção divina, ajuda, né, Rafa? Graças a Deus. E agora, quando acontecem acidentes, é mais tem risco. Bombeiro, então, mas é mais risco pros jockeys do que pra cavalo. Para os ambos. Porque o cavalo cai, né? Boa parte os cavalos acabam caindo, né? Então você imagina um cavalo todo atrelado, com as ferramentas, scrick, bridão, surque atrás, desgovernado, né? E se ele enroscar em qualquer coisa, ele vai tomar um solavanco também, entendeu? Que até então que perdeu a condução atrás, ele só vai passar onde cabe ele nem tá preocupado com o que é atrás, né? Bom, mas não vamos pensar por esse lado negativo, não. Larga a mão de... Vamos tocar no regulamento. Então, uma pista menor de 800 metros, você tá falando de 4 voltas. Isso, 4 curvas. 4 curvas. 4 né? curvas, exatamente. Isso. São 2 voltas aproximadamente, né? 800, 2.600. Estamos falando de 803 metros, 204 metros. Enfim, você tendo esse regulamento vai mudar. Agora, eu lembro que quando a gente estava fazendo, esse cavalo é de 59, esse cavalo, qual que é aquele lance do tempo? O tempo, ele fez 1 minuto e 59 em 1.609 metros.Essa contagem de tempo, quando você fala, é o tempo que ele fez sempre na baseado em uma milha. Isso, por isso, Rafa, que a gente tem uma padronização de metragem. Porque boa parte é 1.609 metros. Porque a gente podia fazer um promédio. O que é um promédio? Em 2.000 metros eu faço regrinha de 3 lá, descubro um promédio. Em 1.609 eu faço uma regrinha de 3, descubro um promédio. Em 1.000 metros eu faço descubro um promédio. Só que você concorda que pôr relógio em 1.000 metros é mais fácil do que em 2.000? Claro. Por isso que o promédio nunca vai ser tão fiel. Entende o que eu quero dizer, não? Então a gente prefere padronizar tudo em 1.609 e o valor relógio real mesmo. Passou na partida, zerou, bateu o cronômetro, chegou, 1,59, 1,52, 1,54, 2 minutos, 2,10. O que é o recorde mundial? Bulldog Hanover, é um cavalo que tá nos Estados Unidos, 1,45,9. 1,45 em 1.600 metros. 1.609. É que a gente arredonda para 600, normal. Né? Mas 1,45. É muita velocidade. É muita. Que velocidade vai dar isso aí, em média? Eu acho que, como a gente falou também, né? Tem que ter uma cautela, porque as pessoas, o cavalo dá 60 por hora. Calma. Estamos falando de uma milha. Tem movimento de aceleração física pura. Aceleração, movimento constante e movimento retardado, quando você segura alguma coisa, e aceleração em si. Novamente. Acho que um cavalo desse vai dar uns 49, 50 por hora. De média. De média. E o que ele vai dar de pico? De pico, uns 70 por hora, mais ou menos. No ápice do deixar correr mesmo, eu acredito que isso. Entendeu? Só que se deixar correr os 70 por hora, não faz o percurso. Certo. Por isso você tá falando de média. Então, tá diretamente ligado a atletismo.
Né, os quenianos lá, se eles correrem tudo de ponta, eles não correm os 50 metros. E o Bolt, se não der tudo que ele sabe dar nos 100 metros também, então você tem que saber onde você tem qualidade, onde você tem aptidão, onde você é bom, né? Por isso que cada raça vai sendo aprimorada, desenvolvida. É por isso que existe cada raça para cada situação, né? Para cada aptidão mesmo, pra cada né? aptidão. A gente vê cada cavalo tem a sua aptidão, versatilidade, doçura, tamanho, força, velocidade, temperamento, inteligência, né? Então a gente fala de tudo, desde rédea, dressagem, corrida, tração, companhia, enfim. Agora, as provas, os animais que estão competindo nessas provas, nessas corridas, eles são especificamente para corrida ou são cavalos que podem ser usuais também no lazer? Então, Rafa, exatamente. Por exemplo, eu crio lá no Aras Galiana. Os meus potros eu domo tudo em rua. Potros que vão debutar. Eu acho que eles com a cabeça mais no lugar, tendo mais agentes injuriantes, assim, sabe? Barulho e tal. Eles vão acostumando mais com aquilo. Quando eles chegam na corrida, eles chegam mais concentrados. Se eu treino um cavalo só na pista e a hora que eu tiro ele da pista, tudo que passar um caminhão de lixo vai ser extremamente agressivo pra ele, visualmente, né? Um motoboy estourando um escapamento. Exatamente isso. Então, o que a gente precisa? Por muito tempo não se selecionava, vou te responder a sua pergunta, por muito tempo não se selecionava temperamento. Eles só queriam... é um leão de bravo... Só queria relógio. Mas corre. Então esse é o bom. Entendi. Hoje eu tenho um grande amigo, Eduardo Bianchi, mandar um beijão pra ele, que é um grande ferreiro nos Estados Unidos, ferrou uma égua campeã de Hambletônia. Hambletônia é a Copa do Mundo do Trotador. Ele ferrou a campeã, sabe umas coisas? Que legal. Muito massa, um brasileiro. Brasileiro. E o que acontece? Ele fala, Gui, eu trabalho no centro de treinamento com 120 cavalos, 80 é castrado. Caramba. Por quê? Seleção. Mas é bom, rinchou, deu trabalho, meteu o pé... A seleção pelo temperamento. Pelo temperamento. Então o que acontece? A tropa de hoje vem vindo sendo muito mansa. Dessa forma, eu posso afirmar pra você, eu tenho 22 éguas. Eu engato as minhas 22 éguas e saio na rua. Com a minha filha. Eu tenho vídeos com a minha filha conduzindo éguas de corrida, éguas que estão em primeira categoria. Tá no ápice do bom, né? E são as mesmas éguas que eu tenho condição de passear. Até, Rafa, aproveitando falar exatamente nisso, eu fiz pra quebrar paradigmas, eu não sei se você ficou sabendo, eu fui pra cidade de Aparecida recentemente, fazendo aquela famosa Romaria de Aparecida, com as duas melhores, relativamente as duas melhores éguas do Brasil, que já foram bicampeã, enfim, e eu fui até a cidade de Aparecida. Duas éguas de valor agregado alto, duas éguas extremamente velozes, e que eu andei na estrada de terra 7 dias. E você consegue colocar ela no passo? Muito, o tempo todo. Então, respondendo a tua pergunta... A mentalidade minha seria o quê? Que ela só vai correr. Não vou conseguir colocar que devagar. Que a gente vê nas canchas do Jockey Club, né? Os caras com dois cavalariços segurando um de cada lado, aquele cavalo louco com vontade de correr, não é? Não, e não é nada disso. Mas isso é uma característica do seu criatório ou em geral fazendo isso? Então, o meu criatório é extremamente isso. Eu faço acasalamentos pensando em temperamento. Até o contrário, temperamento favorável. Por exemplo, éguas muito, muito mansas, eu procuro pôr um garanhão mais de energia. Mais de energia pra poder dar um equilíbrio, né? A gente sempre procura harmonia ou equilíbrio, né? Então, em casa, é prioridade. Por quê? Se eu tenho uma grande lesão, ou se eu não tenho mais condições de deixar em pista, eu perdi esse animal? Não. Se ele é bem, devidamente embocado, bem domado, bem manso, ele serve pra lazer. Certo. E que no finalmente de tudo é o principal, Rafa. É claro, né? O objetivo é esse. Você né? quer curtir o bicho. Né? Você tem uma Ferrari na casa só pra andar em Interlagos? É verdade. Né? Eu quero ter uma Ferrari pra poder passear de final de semana com a minha mulher, com a minha filha. Entende? E é o que eu faço com as minhas éguas. Eu cavalgo todas elas. Daí os caras falam, você é louco, até o pessoal brincou. Nossa, você foi pra Romaria com a Dominadora, você foi pra Romaria com a Rastrilada, que são ícones da raça, sabe? Falei, fui e fiz até um documentário no YouTube lá. Depois a galera vê lá do YouTube, Aras Galiana lá e... Aras Galiana? E aí eu fiz um mini documentário mesmo. Eu vou pedir mesmo. pra colocar o link aqui embaixo, pessoal da... Eu não manjo muito dessas coisas, mas tem o Aras Galiana, que é o Instagram, e tem o Aras Galiana YouTube, canal de YouTube, essas coisas. Certo. Mas tem esse vídeo lá, e foi feito um documentário. Eu sentei depois, falei, coloquei as éguas, e pasme, o que foi mais legal? Eu cheguei numa terça-feira de Aparecida. As éguas dormindo em piquete, no tempo, viajando, subindo morros assim, Rafa. Sábado eu chamei pra correr, uma ganhou o páreo. Sul de Minas aqui? Sul de Minas. Camanducaia,
corta ali Campos do Jordão, desce as pedrinhas, Potim, Aparecida. E aí, elas chegaram que dia? Terça-feira, vieram de caminhão. Vieram de trailer, de lá vieram de trailer. Eu fui com a caminhonete e um trailer acompanhando. Pra todo o suporte a elas, né? Mas elas não foram carregadas nenhum dia. E você foi com a charrete? Não, com charrete cavalgada, de passeio. De passeio. De 2 lugares, roda... Eu já esqueci o nome da... Surk. Você não foi de Surk. Não foi. Não foi com Surk. Eu fui com uma pra dar maior conforto pra mim também, né? Senão as costas... gordinho assim, as costas iam acabar comigo, né? E daí o que acontece? Chegou em Aparecida, agradeci lá a bênção concebida por ter... Viajar com 2 éguas. Uma personalidade grande, que elas, queiram ou não queiram, elas têm temperamento, né? E não acontecer nada, não tem um risco, não tem nada. Cheguei e trouxe embora, só zelei delas no resto da semana, levei correr, uma delas ganhou com o melhor relógio do dia. Caramba. Muito massa, né? Então, assim, é a forma mais nobre de responder sua pergunta. Se elas servem pra cavalgada. Um animal. Tem pessoas hoje que optam por treinar os cavalos na rua e levar uma vez por semana pra treinar, pra dar o que a gente chama respeitosamente, dar um tranco, né? Que seria o sparring do lutador. O cara treina de boa, de luvinha, uma vez por semana, sai na mão. Limpa. Então, o que a gente faria? Por quê? Na rua, deixa os cavalos mais calmos. Queira ou não queira, o cavalo quando entra numa pista de corrida, ele sabe que ali é o lugar da alta performance. E cavalos com temperamentos um pouco acelerados começam a embravar de treinar dentro da pista todo dia. Porque ele não sabe quando ele vai correr ou quando ele só vai treinar. Exato. Então muda a adrenalina. E quando a gente... Puta, daí é fisiologia do esporte, né? Mas quando a gente muda adrenalina, estresse, eu libero um monte de hormônios e de situações que, em vez de eu estar ajudando a formação muscular, essas coisas, não. Eu tô entrando em feedback negativo. Né? Então, eu tenho amigos que treinam os animais na rua, levam uma vez por semana pra dar um tranco, pro sparring, e chamam no dia da corrida, vai correr. E tem ótimo resultado. Então, tá diretamente ligado e respondendo a sua pergunta. Dá muito bem pra ter esses animais pra cavalgada, entendeu? Não? Um descarte de corrida. Algo que geneticamente ali foi muito bem preparado, mas isso é comum ter, né? Sim, toda a raça sempre fala tem, que né? genética não é uma ciência exata. Não, porque se fosse uma pessoa de poder aquisitivo favorável, ele cobria o bom com o bom e teria o melhor do mundo. E não é assim que acontece. Não é assim, mas eu digo... Às vezes gosta no boi, né? Vai ter pessoas que às vezes tem uma boa vaca ali, tem uma genética, mas não é o ímpar, mas acertou o choque de sangue e tirou o fenômeno. E o fenômeno nem sempre nasce nos melhores sopeiros, né? E às vezes irmãos próprios não são iguais. Óbvio. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, um descarte. Um bom cruzamento, mas ela não deu boa pra pista. Você, como treinador, não viu naquele indivíduo uma qualidade pra correr. Você pode vender essa pra qualquer pessoa que queira levar pra puxar charrete pra passeio, pra tração em fazenda. Sim. A raça tem essa aptidão. Tem essa aptidão, a aptidão é de trabalho. A gente que vai pro lado da alta performance, da velocidade, mas a aptidão é trabalho, tá? Claro que se for um animal que tenha uma índole boa, tá? E a gente conhece animais que são muito hábeis na rua e não tem alta performance na pista. E animais que foram muito bons na pista e depois vai pra rua não consegue nem andar com aquele cavalo. Entendo. Então tem muitas variáveis, tá? Só pra você entender o que acontece. As pessoas não entendem que o animal sente prazer também no trabalho. Sim. A gente percebe isso, essa comunicação. Todo mundo que fala de cavalo aqui... Você deve ter conhecido um americano que veio pro Brasil, eu nem sei se ele tá aqui, eu tive uma oportunidade de conversar com ele 2 coisas só e eu absorvi muito. Ele falava, primeiro, eu era moleque, hein? Eu tava na faculdade de veterinária ainda. Kenny. O Kenny Norton? Sim. Ele veio e falou, viu? Faça teu cavalo ter tesão de sair trabalhar. Não esgote seu cavalo. Primeiro. E na parte de doma, eu já comecei, quando moleque, querer charretear um animal, iniciar, né? Ele falava, vai devagar que eu tô com pressa. Então assim, colocou a pressão certa, cedeu no momento certo, ele entendeu o serviço, guarda. Fui devagar, não fui? O resultado vem mais rápido. Então vai devagar que eu tô com pressa. E eu ouvi desse homem isso e foi fantástico. E só para ilustrar ainda mais a questão do descarte, você conhece a cultura norte-americana, os Amish? Amish são aqueles pessoas que usam um gorrinho como se fossem judeus, uns cabelinhos de lado. Sei. Que eles são contra a tecnologia, eles produzem o próprio alimento, a própria energia, eles ainda viram pipa
dentro da propriedade para gerar energia. Sei. Muitos cavalos de trote, castrados geralmente, que se tornam descarte, vão para trabalhar nas fazendas dos Amish, para arar terra, para rodar pipa, para puxar carruagem, até hoje isso. Eles usam carruagem até hoje, né? Até hoje, porque eles saem da propriedade, vêm na cidade uma vez por mês para fazer alguma compra de algo que eles não consigam produzir. Na subsistência dele lá. Isso, e usam a trelagem até hoje. E eles são... Só que daí o que acontece? São pessoas que têm muito dinheiro. São americanos de muita posse. Mas aprenderam a ganhar dinheiro com o cavalo de trote. Porque agora um dos grandes criadores de cavalo de trote no norte-americano são Amish. Porque daí a criação de cavalo é pecuária, é deles, é agricultura, é agronegócio. Então a religião aceita. Entende o que eu quero dizer? Bacana. Não. Porque o que acontece? Se fosse para eles fazerem computador ou celular, não. Certo. Mas criar cavalo faz parte da terra, vamos grosseiramente ilustrar assim, Tá sabe? na natureza. Tá na natureza. Tá na natureza. Então, o que acontece? Por exemplo, pesquisando para trazer o meu garanhão, eu vi um garanhão muito bom que tava na mão de um Amish. Daí eu peguei e falei, putz, mas tanto tal. E comecei a negociar com esse cara. Ele virou e falou, não, eu não posso fazer esse preço. Porque há tanto de cobertura, eu vendi tantas coberturas, eu recebo o valor do cavalo que você quer me comprar. Então ele pra mim na fazenda aqui é mais rentável do que eu vender pro brasileiro. E, simples assim. Simples assim, e é verdade. Mas coisas que eles não viam. Até então eles só compravam os cavalos para trabalho. Agora viram que esses cavalos, às vezes, descarte de alta performance, pode ser bons pais, boas mães, enfim. Então é muito massa tudo isso. Né? É muito, muito bacana. Mas aqui no Brasil, tem o comércio desse... Eu tô chamando de descarte, não sei se estou sendo grosseiro. Mas... às vezes as pessoas... A palavra descarte é ruim, né? A palavra é ruim, mas eu quero dizer Vamos for o cavalo que não teve aptidão ali. Aptidão pra prova, pra correr. Pra alta performance. Pra alta performance. Esse cavalo tem o comércio, o Brasil hoje adere a esse produto? Muito. Eu tenho mais aqui em São Paulo, Sudeste, ou não? O Brasil inteiro hoje? Brasil inteiro, cara. A raça hoje tá grande dentro do país. São Paulo... Como o Tião Carreiro já dizia, né? O paulista é o brasileiro que brilha, mas não com respeito. Então o núcleo ainda é São Paulo. Mas Rio de Janeiro é muito forte. O Sul é muito forte. O Sul? Pela proximidade da Argentina, talvez. Isso, exatamente. E até pela cultura europeia, né? Se a gente pensar nos primórdios, né? Que toda a parte sulista lá são os europeus que colonizaram, né? Então tudo isso influencia, né? Então a gauchada é muito forte, os cariocas são muito fortes. Os mineiros, ainda em alguns pontos muito especiais, como Ubá, Minas Gerais, Rodeiro, Pouso Alegre, são, mas em menor quantidade. Mas daí São Paulo São Paulo, propriamente dito, Campinas, Ribeirão Preto e Jundiaí, esse ponto de eixo aqui de Jundiaí, Piracaia, Atibaia. Grande São Paulo, praticamente, né? Então é onde tá. Mas eu tenho, só para ilustrar, eu tenho criadores... amigos que se especializaram em criar cavalos de ponta que com certeza, se bem trabalhados, seriam de alta performance para vender para chacreiro. Chacreiro no bom final, né? No bom sentido, a pessoa que quer o cavalo para passeio, cavalgada. Eu quero ter uma Ferrari, mas para passear, não para levar a correr, mas eu quero passear de Ferrari. Certo. Né? Pensando sempre em alta performance, né? Então, e o que eu digo? Eu ainda falo que o descarte é a porta de entrada pra corrida. Você, ali nos bastidores, você falou, Gui, arruma uma égua pra mim, pra eu cavalgar com as crianças, não sei o quê. Teoricamente, pra ter um bom custo-benefício, né, que te atenda, nada muito caro, não sei o quê, vai ser um animal que não teve alta performance na pista. Isso. Certo? Ela vai ser a ponta de entrada. Porque o American Trotter é um cavalo viciante. Entendeu ou não? Eu mudo de nome, eu não chamo mais Guilherme. Se você montar no cavalo de trote, o teu cabelo grisalho, deitar e você fala, eu quero melhor, eu quero mais. É surreal. Verdade. Eu tenho amigos. A minha cidade, eu sou de Bragança, né? Minha cidade é muito tradicional, pelo tropeirismo, pelas romarias, até mesmo pelo gijo, esse pessoal dos muladeiros, não sei o quê. Olha, eu posso falar pra você que eu tenho 20 amigos que tinham burros e mulas de prova, ainda tem, e montaram no cavalo de charrete. Os 20 têm bons animais de charrete e boas charretes. E continuaram com as mulas, com as origens lá. Porque assim, é doentio. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, tudo que gera adrenalina no homem é viciante. E o cavalo de trote dá muita adrenalina. E a adrenalina é viciante mesmo, né? Muito. Então, como a parte do boi, né? Todas essas coisas, os esportes, né? O esporte mais radical do mundo. Eu falo do boi com respeito
pela seu grande trunfo de grande locutor de rodeio, enfim. Obrigado. Então, eu tento linkar as informações para ficar mais fácil, mais didático, né, vamos dizer. Não, mas realmente, eu acho que fizemos alguns leilões juntos aí, Sim, né? foi muito bom. Na assessoria ali, vamos fazer mais ainda. Amém. Mas eu digo o seguinte, eu realmente foi encantador ver algumas provas, tem muito assunto pra gente falar de provas ainda. E o interessante, né, falando exatamente da paixão dos esportes de adrenalina, mas daí eu venho toda numa base, né? Eu sou formado em veterinária, né, fui superintendente da raça, da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Trotador, né, sou professor universitário, uma porrada de coisas. Mas a minha paixão pelo cavalo de trote, né, vem do meu avô. Algo que eu acho bacana de falar, porque meu avô era um carroceiro. Ele vivia da atrelagem das éguas dele, de pegar papelão, ferro velho, levar para reciclagem, e quando precisava ainda nos bairros humildes de Bragança, fazer um frete. Chegava uma senhorinha, seu Luiz, quanto o senhor cobra pra pegar com a carroça ali, Buscar uma geladeira? A geladeira, aquele fogão e não sei o quê, e fazia tudo isso de carroça. E essa paixão foi aflorando. E ele deixava você andar com a égua dele? Deixava e ficava louco. Por quê? Porque o que acontece? Ele andava, as éguas dele eram muito bem tratadas. Por incrível que pareça, né? Tem toda aquela visão de carroça, de carroceiro, de uma forma mais eu acho que a gente generalizou isso aí. Até nós mesmo que vivemos cavalo. Mas na verdade, quem trabalha de verdade. Trabalha de verdade cuida. Cuida porque é a ferramenta de trabalho dele. Né? E daí, como ele fazia todo um percurso pela cidade, angariando as coisas dele e tal, na hora do almoço ele vinha, desengatava a carroça, deixava ela debaixo de uma árvore, a égua, oferecia água, alimento e tal. Ele dava uma descansada, deixava ela descansar para depois levar para os lugares de reciclagem onde ele vendia as coisas que ele pegou. Eu chegava pra almoçar na casa da minha avó, antes de ir pra escola, roupinha de escola, tudo limpinho. Você imagina que a carroça de trabalho é relativamente suja, né? Sem ele ver, eu ia lá, eu era moleque, ele ficava doido, porque ele não sabia nem como eu aprendi a arriar um cavalo. Eu ia lá, arriava, e a carroça vazia, que ele tinha descarregado e tal, dava uma volta no bairro, a milhão. Aquela égua voltava a bater no vazio, banhada de suor. Esse velho ficava bravo, foda do céu. Rapazinho, eu vou usar a culpa a égua, rapaz, o jeito que a égua tá banhada de suor agora, e não sei o quê. Outra coisa que ele não gostava também, andar no varal da carroça. Sabe o varal? Sei. Ele punha assim pra descansar. Desça daí, menininho. Desça daí, que aí não é puleiro. Coisas que eu tenho saudade. Queria que ele pudesse ver hoje os animais de corrida que eu tenho. Entende, Rafa? Imagino. É uma paixão, é uma coisa que gosto. Mas você entrou pra o cavalo trotador direto ou você mexeu com outras raças, outras... Na verdade, eu sempre tive cavalo de trote e sempre tive cavalo de cavalgada. Cavalos de marcha. Certo. Né? Então, eu nunca tive nada circense e nada de quarto de milha. Então, eu nunca tive nem andaluz, essas coisas, nem... Apesar de eu mandar um beijo pra ela e pro marido dela lá, apesar que eu tive uma base de rédeas muito boa, num período que a Renata Risse, das rédeas, morou em Bragança, foi onde a gente se linkou a amizade, e depois que ela voltou pra Porongaba, no centro de treinamento dela, que eu acho que até hoje lá, eu fiquei um tempo internado com ela lá, aprendendo um pouco sobre rédeas, né? Sobre grandes quartos de milha de rédea. Que deve ter te dado uma base muito boa. Exatamente. Também. E que eu uso até hoje em cavalo de charrete. Verdade. Porque doma é doma, cara. Pôr pressão e tirar pressão e ceder uma costela, alguma coisa, é equilíbrio. Aí quando eu tenho um cavalo na minha mão, eu tenho um cavalo muito melhor do que um cavalo travado, um cavalo limitado, né? Então mandar um beijão pra Renata, que eu tenho orgulho de falar que eu aprendi muito com ela, né? Ela é um fenômeno. E, bom, dessa forma, eu sempre tive cavalo de sela e cavalo de tração. Sempre. Desde sempre. A minha primeira égua foi uma égua de charrete com 10 anos. Eu troquei ela num videocassete da Panasonic de 4 cabeças. Isso ninguém sabe, hein? Poucos vão lembrar o que é um videocassete, hein? Tem gente assistindo, não sabe nem o que tá falando, ele tá falando grego. Mas enfim. E foi a primeira animal de tração. Daí, quando foi evoluindo, crescendo, daí a dedicação, a empolgação, foi muito mais voltado ao cavalo de trote mesmo. Eu fiz meu estágio supervisionado no maior criador da América Latina, o Aras Albion, lá em Córdoba, na Argentina. Eu fiquei 6 meses lá com o Aldo Diani. Daí foi que eu falei, não, vou mexer com essa raça de cavalo e tal. E daí trabalhando em prol à raça, em meados de 2013, 2014, o presidente e vice-presidente da associação, Mário Henrique Vicêncio, que é o que você fez o leilão. Fiz o leilão dele, E o Dr. Walter Loureiro,
me convidaram, falou, você quer ser o superintendente da raça? Daí foi um prestígio, né? Daí eu cheguei de forma carinhosa no ápice, né? Uhum. Cara, me dediquei tanto, e hoje poder assinar pelo registro, pela importação, exportação de cavalos, e ser o cara responsável por tudo isso dentro do país, foi um orgulho tremendo, né, Rafa? Eu imagino. Você falou de exportação, porque nós exportamos também? Sim. O Mário criou um bom cavalo chamado MV OK Palácio. Uhum. Claro, que é um fruto de um acasalamento 100% norte-americano. Ele trouxe a mãe do cavalo dos Estados Unidos e trouxe o pai do cavalo dos Estados Unidos, mas nasceu aqui. Foi domado aqui, foi debutado, foi estreado e se mostrou em muita alta performance. Mandou de volta para os Estados Unidos. Certo? E outros criadores, como José Ademir Tega, ele comprou uma égua chamada American Queen, e essa égua veio prenha de um cavalo, que era filho de Triunfante Caviar, um cavalo canadense até, o Triunfante Caviar. E nasceu um cavalo chamado Prince, Paulista Thunder Prince, que era... Nasceu aqui no Brasil. Só que essa égua deixou uma fêmea lá. E essa fêmea quebrou todos os recordes lá e a mãe tava aqui. Daí os americanos vieram e compraram esse cavalo de volta. O filho já, não a mãe. Porque a mãe o Tega não vendeu. Mas eles vieram trazer. Então assim... Então claro, o nível da nossa tropa no Brasil tá muito equivalente com a tropa americana. Ainda não, Rafa. Não? Mas assim, temos destaques. Certo. Se a gente pensar, onde que eu conversando muito com os americanos, que eu procuro ser uma esponjinha, né, cara? Eu tenho o James, quero mandar um beijão pro Jim, é um amigo lá, o James Schneider dos Estados Unidos. Ele me manda artigos, ele fala assim, assiste aí que você vai gostar. Ele sabe, ele vê a minha paixão, ele fala que eu sou... Ele usa um termo dele lá, mas como quem diz, né? Você é muito fervoroso, você gosta muito, sabe? E gosto mesmo. E ele me manda os artigos. E o que ele fala? Nós somos muito carentes ainda em volume de cavalos, Rafa. Volume de cavalos bons. Volume de cavalos bons. Ou melhor, volume de cavalo em si. Quando eu trouxe o meu garanhão, o Sheik, ele fez uma pergunta pra mim. O que você acha que o teu cavalo, Shaycroft Linde, precisa cobrir no Brasil? Muitas éguas ou as melhores éguas? Eu, sem pensar muito, falei, as melhores. Que eu falaria, eu pensei essa resposta aqui na hora que você falou. Não, ele falou as duas. Você precisa de volume. A genética e o acasalamento não é palpável, Rafa. Quem pode me dizer que uma égua não tão esperada, não tão de primeira categoria, de quarta categoria, não possa ser a melhor mãe do Brasil? Então, ele precisava... Tem que ter os dois. Tem que ter volume. Tem que ter volume. Você tem que dar chance para um cavalo servir éguas, como no touro. Por que a gente consegue comprovar muito mais touro do que muito mais cavalos? Porque numa central, paleta, quantas vacas insemina? Faz. Um jovem touro. Só que daí tem os dois lados da moeda, né? Ou ele se torna um craque touro, bom pai, ou também uma bosta. Por quê? Serviu 1.000 éguas, 2.000 vacas, 1.000 vacas, e não produziu nada? Já vai acabando com o nome dele. Não vale nada. Né? Aí volta no equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio entre as boas e uma boa quantidade. Isso, então foi onde James falou pra mim, você precisa ter o cavalo sirva os dois. Daí eu trabalhei sempre em cima disso, sem preconceito nenhum, porque tem algumas pessoas que têm preconceito e falam, tal égua eu não cubro. Quem é sua égua? Tem isso. Acho que isso tem em todas as raças também, né? Possivelmente. Eu falei, não. De mamana caducano, o que vier, vamos servir, porque eu não sei o que pode ser. Eu não sei qual o choque, quem vai ser a mãe do cavalo dos sonhos, não é verdade, não? E como é que foi a história pra você escolher esse cavalo pra trazer pra cá? Rafa, eu procurei ser... Shaycroft Linde. É um garanhão, pra vocês entenderem quem é o Sheik. O americano é negócio puro, é business. Então o cavalo pra eles é uma empresa. Rafa, você faz um investimento numa empresa, quanto mais rápido ela te der retorno financeiro, melhor a sua empresa tá indo. Claro. Se você montar uma empresa e demorar 3, 4 anos pra começar a ver a cara do dinheiro, muitas vezes pode até quebrar, porque vai fazer falta. Né? Então o cavalo é isso. Então o que o americano gosta em Portos, essa é uma coisa muito massa, poucas pessoas têm essa visão. Gosta de precocidade. Porque quanto mais precoce, mais rápido entra o dinheiro. Certo. Quanto mais bom jovem, mais rápido entra o dinheiro. Porque ele ganha a corrida jovem. Tá? E o ser bom, esse precoce, é ganhar na pista. Ganhar na pista e rápido. Como jogadores de futebol, com 16, 17 anos, dando show já e tá dando dinheiro. Tá fazendo gol, tá ganhando patrocínio. No caso da corrida, tá ganhando prêmio, porque o americano é uma roda de apostas, né, que funciona. Igual o jockey do Brasil. Exatamente, é a mesma coisa. Então, quanto mais precoce, mais rápido mais precoce entra o dinheiro. dinheiro. Então, o que acontece?
Qual é o grau de seleção para um garanhão nos Estados Unidos? Velocidade em baixa idade. Isso é o que eles mais querem. De forma respeitosa. Não sei a idade dele, tá? Bulldog Hanover, campeão mundial, quebrou todos os recordes. Mas se ele quebrou o recorde de 1,45 com 8 anos, vão usar ele. Mas ele já não era critério de escolha. Ele demorou muito pra ganhar dinheiro. Entendi. Entendeu? Se de repente, um cavalo... O OK Commander, que você lembra dele? Lembro. O OK Commander foi um cavalo precoce. Com 3 anos bateu o recorde mundial com 1,47. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. Por quê? Ele não é queimado, ele vai de degrau em degrau. Então ele vai ganhar muita corrida até estrangular ele, concorda ou não? Ele vai andar em 47 contra um cavalo de 50. Vai andar em 47 contra um cavalo de 1,49 meio. Então ele vai ter muitas oportunidades de vitórias. Até ele chegar num gabarito que ele vai pegar o cara de 1,47 também e vai apertar o caldo. Pode ser que ele ganhe ou perca. Certo. Concorda ou não? Então você concorda que ele vai ganhar muito dinheiro? Precocidade. Claro. Precocidade. Então o grau de seleção principal do americano é o quanto ele ganhou de dinheiro em baixa idade. Eu trazer um cavalo dos Estados Unidos rápido, mas que atingiu velocidade velho, não que ele não vai ser bom garanhão, mas não é o grau de seleção do americano. Tá? Tô explicando pra vocês a seleção deles. Certo. Agora eu vou falar uma coisa, por favor, interpretem da melhor forma possível. Eu precisava trazer um cavalo comercial. Um cavalo rápido, porque poucas pessoas vão entender de genética norte-americana. Então não adianta muito você querer falar, é filho do fulano, do ciclano, as pessoas nem sabem quem é. Certo. E um cavalo bonito. Que queira ou não queira, influencia, né? Se a gente puder ter o bonito e bom, é melhor, né? É. Daí papai do céu me abençoou com o cavalo preto mais lindo que eu já vi na minha vida. E com 1,52 com 2 anos de idade. Nossa, precoce. Muito. Quantos anos ele começa a ir pra pista? Com 2. Com 2 mesmo? Com 2. Começa um trabalho ali, bem de boinha, com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, bem... Começar a vida mesmo de um atleta, entendeu? Daí se ele é um fenômeno, se ele é precoce, ele já começa a mostrar serviço, Rafa. Ele correu 1,55. 1,52. 1,52. Trotador. Trotador. O recorde mundial de trotador é 49. Caramba. E pasme, ele tem um irmão próprio de 49. Então estamos falando aí que o pé de manga já tá produzindo manga produz manga, o fruto não vai cair muito longe do pé, entendeu? Quero dizer, não. Certo. Ele tem um cavalo que chama Cruze JL, que é irmão próprio do Sheik, que é um recordista mundial de 1,49. Sei. Então, o que eu pensei é o grau de seleção? Eu precisava de um cavalo bonito, rápido e habilidoso. Esse é um ponto que poucas pessoas sabem. Por que habilidoso? Porque, como diz os americanos, nós somos muito carentes em tudo do cavalo de corrida. Então a gente não tem uma mão de obra tão capacitada. De treinadores, você fala? De treinadores. Então se eu trouxer um cavalo, por mais bom que seja, mas de difícil condução, difícil a saber, o cara tem que ser um ninja pra fazer correr. Pra tocar ele. É ruim. Nesse páreo que meu cavalo corria em 52, tinha 9 cavalos no páreo. 8 usavam uma ferramenta que você deve ter visto, a saia de trotador. Sim. Já é uma ferramenta mostrando que o cavalo não é tão habilidoso. Ele precisa do mínimo de ajuda. Essa saia de trotador é aquela que vai embaixo do varal ali? Vai embaixo das mãos, né? Vai nas mãos aqui. Nas mãos. É umas alças que vão na mão, que coordenam o movimento. Pra até evitar que galope, pra deixar o movimento diagonal bem coordenadinho, sabe? Certo. E o meu cavalo não usava, então ele já mostrava que ele era habilidoso. Ele era veloz, sem recurso nenhum. Vamos dizer, corria mais puro, mais limpo. É o que a gente procura que os filhos dele venham produzir. Entendeu? Esse ano começa a nascer a produção dele aqui no Brasil. Começa a nascer. Ele deixou lá, logo que ele veio, Rafa, ele deixou lá 24 filhos. Mas tudo baby, tudo ao pé da mãe. Então, praticamente, a gente tá na remessa 2 dele. Né? Então, o que seria a remessa 2? O que vai começar a nascer agora. Quando tiver domando lá, já vai estar os portos de 1 ano e meio aqui. Então, a gente vai continuar. Daí, muitas pessoas... Quando começar a correr, domar aqui, já tem... Correndo lá. Ou talvez ganhando lá. Amém, 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 amém. Que assim seja. E é um cavalo que eu acho que vai contribuir muito, sabe? Quando eu falei com os criadores dele, ele conhecendo, ele perguntou quais eram os cavalos que tinham no Brasil, né? Daí eu falei, ele falou, acho que teu cavalo vai ajudar a levar o nível do Standardbred a outro patamar, vai dar um choque de sangue bons com os outros garanhões americanos que tinham aqui e tal. E foi esse o meu critério de escolha. Eu gosto de genética, mas poucos sabem de genética. Então dessa forma eu precisava de um cavalo comercial, bonito e rápido. Né? Daí eu consegui um bonito, rápido, precoce e com uma genética ímpar.
né? Tem um neto de Love You no Brasil. Love You é o melhor garanhão da história da Europa. Sabe? Uma coisa surreal, sabe? Ao ponto que alguns amigos no começo falaram, é mentira que você conseguiu achar um cavalo desse. Os caras, os geneticistas, né? Os que manjam. Sabendo a nobreza disso, né, Rafa? Então é isso. A parte do shake é essa, né? E de cara já saiu com bastante comercialização de coberturas. No primeiro leilão, no dia de apresentação dele, vendeu 75 coberturas. 75? No dia, no ato, assim, ó, no ato. Foi bonito, assim, começou todo mundo a levantar a mão. Ele é um cavalo que chama atenção, é um cavalo muito bonito, muito lapidado, muito bonito mesmo. E daí vendeu. Eu acho que eu tava conversando com o Dr. Bruno Carvalho, mandar um beijo pra ele, é o cara que cuida do shake, né? É o cara que faz as coletas do shake e tal. E ele virou e falou pra mim, Gui, tava fazendo levantamento lá nas planilhas dele, não sei o quê. Ele coletou o garanhão até fevereiro, 220 coletas. 220. Claro que tem recoletas, né, Rafa? Você insemina, não insemina, pede de novo. Mas a gente fez uma estatística aí que é pra ter dele umas 180 éguas prenha tranquilamente. Pra nascer esse ano. Pra nascer esse ano. É quebra de recordes em cima de recordes, entendeu? Bacana. É, igual a gente tava falando, vendo estatísticas da associação, que eu tenho bom acesso lá, tem garanhões ainda vivos no Brasil, que estão há 10 anos no Brasil, e nunca cobriram 180 éguas, né? Serviram 180 éguas, no caso. Então é coisas que a gente vem pra somar, sabe? E quando eu falei no leilão, falei que eu trouxe o cavalo pro Brasil mesmo. Eu vou um cara que eu não vou me apegar, não vai ter vaidade, não. Eu quero contribuir de verdade pra a evolução da raça, sabe? Sem dúvida, isso aí pela paixão que você tem no esporte, acho que vale mais do que o dinheiro do que você vai faturar com ele, essa satisfação em poder melhorar, né? Sim, sim. E não para, né, Rafa? Tento ter boas éguas, tenho amigos, tenho parceiros em algumas éguas, né? Eu acho que a parceria leva a gente mais longe do que ficar fechado. Mandar um beijão pro Marcelo Duarte, pro Gui Wisman, pessoas que eu amo e admiro demais. O Gui é um cara que é ímpar, é um novo investidor da raça. Nós temos algumas éguas juntas e que eu gosto muito. Nossas cabeças se batem demais, sabe? Tava precisando de alguém mais alinhado comigo, assim, sabe? Porque eu sou meio turrão, sabe, Rafa? Eu não sou muito manso, não sou muito fácil de mexer. Mas pelo certo, pela coerência e tal. E às vezes as pessoas ainda estão muito fechadas na verdade deles, né? E não tão abertos à evolução, né? E o Gui veio de uma forma nobre aí pra me ajudar e bastante coisas. E eu acho que com todas essas características, essas qualidades, eu comecei a mostrar mais a raça pro público. Na história também da raça, do Standardbred, o Shake é o primeiro cavalo da história patrocinado por uma marca de ração. Que legal. Entendeu? Ele é patrocinado tudo. A alimentação dele é 100% da Quali. Até mandar um beijo pro Michael lá e pro líder Rações, que são os distribuidores, e pra quem chega o alimento do Shake. Ele é um cavalo extremamente patrocinado. A ração, suplementação, é tudo dele. Que bacana. A Botufarma, que é um ícone da reprodução, colocou o Shake naquele Botufarma Team. Mandar um beijo pra Gabi também, a veterinária responsável da Botufarma, que faz todo o suporte pra gente lá de suplementação. As coisas de reprodução, que queira ou não queira, a Botufarma é líder isolada na parte de reprodução. Então tudo que a gente usa na reprodução, os Botusemen da vida, a suplementação de garanhão, é tudo pela Botufarma. Então você consegue ver o quanto a gente consegue fazer uma raça antiga, mas pequena, começar a ter mais visão. Porque ela embora antiga, ela tem pouco tempo de... Quanto tempo tem a associação? A associação é de 64. Ah, já é mais antiga, achei que ela era nova. Só que acontece por muitos motivos, Rafa. Como tem toda o preconceito, e as pessoas que pagaram preço mesmo, né? Cavalo de corrida ainda tem um preconceito de aposta, de que o cara perdeu tal coisa na aposta, que perdeu família, que perdeu casa, que perdeu fazenda. É tudo um preconceito, porque realmente teve um cara que deve ter perdido a cabeça. Mas quantas famílias não sobreviveram do cavalo de corrida? Quantos serradores, quanto caminhão, quanto diesel, quanto adubo. Fabricante de sela, de tudo. Suplementação, energia da água de irrigar a pista. Né? O salário do comissionário de corrida. O salário do jockey. Então a aposta é importante, porque daí torna a corrida algo profissional. Porque até então a corrida só é um lazer. Porque ela tem que gerar algum interesse para que as pessoas vão, para que tenha novos adeptos, público para assistir e tudo mais. Porque o que acontece? Eu tenho pessoas que gostam de cavalo e são doentes como eu. Gostam e gastam e não estão muito preocupados com o retorno. Não que não seja importante, pelo contrário, é muito importante, que senão faz falta. E eu tenho pessoas que gostam de cavalo, mas são empresários. Não põe o dinheiro se não der retorno. Meu finado pai era assim.
Meu pai podia gostar de carro, mas se não fosse um bom negócio, esquece, ele não compra. Tinha que estar abaixo da tabela, ele tinha que ter... brasileiro, tinha que estar levando alguma vantagem. Certo. Então, se a gente tem uma aposta que eu falo que pelo menos aquele cavalo possa, de repente, se bancar, quantas pessoas que gostam do cavalo não vêm investir? Que a hora que eu falar pra você só vai tirar, o cara falou, opa, tô fora. Claro. Entende a linha de raciocínio ou não? Então, voltando, por que ela é pequena? Porque teve muitos momentos tristes na raça, como no Jockey Club também teve. A Vila Guilherme aqui, a Sociedade Paulista de Trote, que hoje é Parque do Trote, é um lugar de caminhada, super bonito, vira e mexe, eu vou lá com a feira e com a rap, nosso cachorrinho, pra passear lá. Foi desapropriada pela prefeitura. Por um período da desapropriação não teve hipódromo de corrida. Muitos criadores não tinham mais onde explorar, educadamente falando, o cavalo. Pararam de criar. Muitas pessoas que tinham cavalo levaram pra casa passear, aquele cavalo ficou velho, parou a criação. Deu uma... Então ela teve a associação teve alguns altos e baixos dentro da performance. Exato. Mas a raça seguia, né? Ela seguia. Partes altas, partes mais baixas e seguia, né? Quando tava a Vila Guilherme no auge, teve bons criadores. Eu não conheci, queria até ter conhecido o finado, famoso Dr. Cadu, considerado um dos maiores criadores de Thunderbred da época. O cara que tinha 200 éguas, sabe? Umas coisas fora do comum pra raça. Hoje, bons criadores que a gente conhece tem 30, 40 éguas só. Se torna pequeno, né, Rafa? Você conhece quartistas ou pessoal do cordão do crioulo, que o plantel deles é... 200, 300, 500 éguas. Entendeu? Então você vê que a raça é uma raça mais enxuta e tal. Só que crescendo em muita qualidade. Com os investidores novos, pessoas trazendo cavalo de fora, só genética de ponta. Claro, genética não é palpável? Não é palpável. Mas o acasalamento de bons indivíduos, as nossas probabilidades começam a aumentar, né, Rafa? Exatamente. Se cruzar os melhores com os melhores... O que eu costumo dizer é o seguinte, ela não é cientificamente provada, mas... As probabilidades melhoram, né? E o resultado que você tem é uma prova fantástica. Entendeu? Né? Então, o que eu falo? Teve esses altos e baixos. E o que a gente faltava? Um hipódromo. Hoje tem bons hipódromos, por favor, queria parabenizar todos do Brasil aí, né? Mas tem duas instituições que deveriam andar mais juntas, falando isso publicamente aqui, deveriam andar mais juntas, acho que andam por causa de vaidade política. Quais são as associações? A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Trotador, certo, registrado no Ministério da Agricultura, certinho e tal, e a Sociedade Paulista de Trote, é um hipódromo. Certo. Então o que a gente fala de forma carinhosa? A associação cuida do cavalo. Por quê? Comunicado de cobertura, nascimento, registro, importação, exportação, transferência de propriedade e tal. Tá cuidando. Certo. E o hipódromo explora o cavalo. De que forma? Com alta performance. E eles têm que andar junto. Bastante criador criando e pondo muito cavalo pra correr. A associação não tem provas oficializadas, ela só faz a parte de registro? Na verdade, não é a função principal da associação. Mas como um bom presidente, a diretoria vem de forma maravilhosa aí, eles estão fazendo provas da ABCCT, da associação, para não deixar morrer. Para fomento. Porque as associações da maioria das raças de equinos tem as provas delas. Tem, a gente vê a BQM, a BQM, o próprio Manglar Machado da Gameleira, que é famosíssimo, e eles que fazem, entendeu? Mas teoricamente... O crioulo, através do freio de ouro. O freio de ouro, exatamente. Então, onde que eu quero chegar? A associação faz alguns eventos, ela tem um calendário, até quem puder seguir lá a ABCCT, Trotador, que é o... ABCCT. Isso, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Trotador. De forma respeitosa, eu não tenho benécia nenhuma, eu só falo da associação pela paixão do cavalo, tá? Eu defendo a associação, porque o Guilherme foi... Não, eu defendo porque eu sei o quanto ela é importante pra raça, é o único órgão que sofre uma fiscalização governamental, sofre auditoria, então mostra a seriedade do trabalho, e se a associação parar a raça. Para tudo. Então, por isso que eu defendo e falo muito, inflamo bastante a questão da associação pela grandeza, o quanto é importante para a raça ter associação, né? E os hipódromos se linkar mais, sabe? Para não marcar corrida nos mesmos dias, sabe? Um alinhamento mais de calendário. Por ser uma raça menor, não cabe muita concorrência de provas, etc. Isso. Né? Você pega hoje, no quarto de milha mesmo, tem laço, tambor, tem provas simultâneas de norte a sul. Isso. Mas é uma raça hoje que tá aí. Muito grande, é considerada, acho que a segunda maior raça do Brasil, salvo engano. Tem uma história, parece que ela já chegou. Já chegou a primeira? Já chegou a primeira agora. De novo, que tem altos e baixos. Eles veem isso em número de registros, né? Com uma galarga marchador, né? Isso aí. Mas, enfim, agora uma prova
de trote que eu achei fantástica, que eu vi alguns vídeos com você, foi a prova na praia. Essa prova eu achei muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Rafa, só para você entender, e esse é um grande trunfo, né? Vou usar exemplo do mundo em que você vive mais, que é o quarto de milha e tal. Toda raça precisa ter um fim ou uma qualificação para o animal de menor performance. Para que seja justificável o melhoramento genético. Exato. Então o que acontece? Você vê que o manga larga marchador dá mais pontos você ganhar uma prova com um animal castrado, que até então ia ser jogado fora, respeitosamente, né, em performance. Claro. Né? Do que com um cavalo inteiro com uma égua. Se você ganhar com uma égua ou com um cavalo garanhão, 1 ponto. Com o castrado, 2. Você quer ser o melhor criador do Brasil em números, estatística? Vamos começar por castrado pra correr. Certo? Pô, você é um laçador, teu filho é um puta de um laçador, certo? Mas a sua filha tá ali meio no tambor, meio vai, não vai. Inventaram o team penning pra reunir a família. Run short. Isso, exato, que você falou que tá super na moda, né? Esse run short aí. Então onde que eu quero chegar com tudo isso? Toda raça precisa fomentar todos os pontos da raça. Certo. Desde os cavalos de elite, quanto os cavalos mais fracos. Perfeito. Certo? Então o que acontece? Tem muitos públicos do cavalo de rua. Que seria um cavalo, às vezes, claro que quando envolve desafios é outros 500. Mas são considerados cavalos um pouco assim inferiores em performance. Cara, mais massa do que você ir pra praia e fazer uma disputa naquele puta ambiente maravilhoso. Beira-mar. Então é nicho de mercado. Que legal. Existe a demanda para pessoas que gostam dessa brincadeira. E ela é uma prova isolada, que não tem nada a ver com as provas do hipódromo, nada? Não. Geralmente tem os organizadores próprios. Claro que quando é pedido para a associação um apoio, um suporte, e daí sim, fomento, a associação dá todo um suporte, desde que tenha o mínimo, né? De regra, de respeito, de segurança. Entendeu? Mas o que? São provas que chamam muito público, cara. Porque ela é na praia. Na praia, dentro da areia, é em linha reta. Em linha reta a gente consegue ver a alta performance mesmo. Lembra que eu falei da limitação das curvas? A curva é umas coisas que judia. E, pô, cria um ambiente maravilhoso. Praia já tem aquele tom tropical, festivo, não é não? Brasileiro. Então você pegar a paixão do cavalo na praia, cerveja, churrasco e cavalo... Não tem coisa melhor. Tem coisa melhor, Rafa. E elas acontecem aonde? Aonde? Qual cidade? Geralmente aqui no litoral paulista mesmo. Praia Grande, Mongaguá, Tem que ser uma praia que tenha uma areia mais plana, né? Isso, e um pouco mais deserto, né? Por causa de banhista mesmo, pra tomar toda essa cautela. Mas aí fecha a praia, evidentemente. Né? Fecha. Geralmente eles têm suporte da prefeitura. Quantos cavalos saem? Depende, no máximo que eu vi foi 4 só. Geralmente é muito mano a mano, é individual, é um contra o outro. Tá. E daí eles não correm 1609. Porque daí não dá tempo. Tá vendo que a curva, ela é sempre uma incógnita, né? A curva, ao mesmo tempo que ela é judia, é onde o cavalo respira. Porque diminui a velocidade, ele... Então, geralmente na praia só corre 1000 metros. 1000 metros. Porque deixa correr o tempo todo, você não levanta o cavalo. Você levanta o cavalo pra respirar, geralmente na curva. Então, na praia não corre milha. Na praia, geralmente, é sempre 1000 metros. E corre de mano a mano, 2 a 2, no máximo 4 ali. E daí o que acontece? Vira uma festa, porque daí todo mundo faz o quê? E quem vai mais perto da água ali não toma desvantagem? Sim, por isso tem sorteio de baliza. Tem o sorteio. Tem o sorteio de baliza. Que legal. Andar por dentro, Rafa, teoricamente, no oval, é sempre mais vantagem. Certo. É física pura, né? Você andando aqui numa curva ou andando aqui, eu tô andando, sei lá, uns 20 metros a mais que você. E no hipódromo normal é sorteio também? É sorteio. E daí aquela briga, né? No hipódromo corre 5, 6, 7 cavalos. Pegar a baliza 6 e 7 é horrível, cara. E é mesmo. É comprovado isso. Claro. Pegar a baliza 1 e 2 é sempre vantagem. É igual o pole position. Entendeu? Então, a gente vê bons animais, às vezes não ganhar a corrida porque pegou uma baliza ruim. E ficou preso aonde? No trânsito. Porque tem trânsito a corrida, né? 7 cavalos correndo. Tem que ultrapassar um monte de gente, né? É igual uma corrida mesmo, uma corrida. Mas aí na praia é uma reta só vai diferenciar pra quem tá mais perto da água ou o outro. E também eu achei muito bacana. Porque tem umas praias tão bacanas que eles conseguem no litoral que realmente é muito plana, Rafa. Que eu acho que nem tem grande peso, vamos dizer assim, numa linha reta. É muito mais a condução, a astúcia dos cavaleiros ali se medirem, né? Vamos dizer, se
estudarem, né? Então, é igual jogador de bola mesmo, é como todo esporte. O cara tem a astúcia dele, tem a sensibilidade ímpar dele, sabe se pôr melhor em tal lugar, entendeu? Ou conhece o adversário contra quem você vai correr. Tudo isso influencia muito. Muito. Né? A gente vê hoje os jockeys mais antigos, que são grandes jockeys, tendo um bom resultado porque eles têm muito mais experiência de corrida. Eles não ganham porque o cavalo deles é o melhor. Eles ganham porque eles estão sabendo o que está acontecendo com o cavalo dos outros, entendeu ou não? Ele corre muito mais vigiando os outros do que propriamente conduzindo deles. Entendo. Sabe, puto, o cavalo do Rafa já tá dando sinal que agora eu vou apertar. Sabe fazer a leitura, né? Vou apertar. É como falam do Messi pra jogar bola, que tá olhando tudo que tá acontecendo ao redor. É isso aí. Né? Como um jogador de baralho, como um jogador de bilhar, o cara sabe, vou jogar o famoso de xadrez, né? Tá pensando 2, 3 na frente. Então os grandes jockeys ganham com a sabedoria de conduzir. Pô, o cavalo do Rafa ali, ó, tá dando uma errada. Eu vou apertar naquele ponto ali pra acabar de errar mesmo e eu tirar vantagem disso. Entendeu? Então é a astúcia da leitura de corrida, perfeito. E isso ainda tem... a gente tem uns caras que a gente chama de magos, né? Tem uns caras que são geniais aqui no Brasil, são muito bons. Eles ganham com cavalos inferiores porque eles são bons mesmo, sabe? Inferiores bons, a gente fala de segundos, tá, Rafa? É claro, milésimos. Não é... É o saber aproveitar o momento certo. É isso aí. Saber cavar um pênalti, saber... endurecer no momento que tem que endurecer, né? E assim vai. Como você vê o futuro da raça? O que você vê de projeção para o Standardbred, o American Trotter nas provas aí e tudo mais? Eu acredito que a associação vem fazendo um trabalho maravilhoso, sabe, Rafa? Claro que ainda é um trabalho de sementinha, né? De formiguinha, de plantar a sementinha, por mais que ela seja antiga. Porque a raça hoje ela é movida por paixão. E eu precisava que a raça fosse mais profissionalizada, correto? Para que desse mais retorno financeiro, correto? E dessa forma viesse mais investidores. Pessoas que gostam do cavalo de trote, mas que não vão ter na casa. Vão começar a competir porque vão ter o mínimo. Mas isso já vem acontecendo naturalmente. Sim. Uma coisa que começou a mostrar que era mais possível, por incrível que pareça, parece uma coisa esquisita, antiga, né? Mas não... Os leilões, Rafa. Os caras viram que o leilão deu um boom no mercado. Era uma coisa que não era aceitável pelos criadores. Não vou vender meu cavalo em 30 parcelas, não sei o quê, demora pra custar, custa caro, não sei o que e tal. Só que eles montaram uma carteira financeira que eles viram, opa, peraí, é palpável. É palpável. Opa, peraí, vou comprar mais égua. Opa, peraí, vou... fazer mais potro. Isso. Então nessa, Rafa, tá evoluindo. Acredito que ainda a gente deveria ter uma casa de apostas, a gente tem uma oportunidade eu entro nas conversas, mas pra você entender. A Letro e a PMU são as maiores empresas de administração de corridas do mundo. É uma europeia, mas patrocinaram o Paris Saint-Germain, pra você ter ideia. Só pra você entender como a PMU é uma potência. E eles vieram pro Brasil por um período. E eles quiseram chegar nos hipódromos e falar, vamos fazer um contrato, vou administrar o hipódromo, vou administrar as provas, vou adequar tudo ao Ministério, à Receita Federal, tudo que precisar para fazer a carta patente e o negócio acontecer. E os hipódromos fecharam a porta pros caras e... Caramba. E foi quando eu fui pra França para assinar esse tratado, foi aquela... Sabe a esperança? Eu falei, puta, se isso acontecer, o negócio vai pra frente. Porque daí o doping entra a valer de forma mais rigorosa, o treinador começa a ganhar dinheiro. Eu, como criador, vendi um potro pro Rafa. Se aquele potro ganhar, eu vou ter 0,1% do prêmio, mesmo enquanto o potro for vivo. Entendi. Daí toda essa roda fica mais profissional, Rafa. Não fica só no romantismo da paixão, né? Porque até então tudo que a gente tem é paixão. Ganhar por vaidade própria, por uma valorização do indivíduo, para vender uma cobertura, uma égua, vender um embrião melhor, mais bem vendido e tal. Mas que não tem retorno. Então a aposta seria a profissionalização do esporte. Porém, já que a aposta não está tão perto, os leilões estão fazendo as pessoas terem mais facilidade de adquirir um produto, porque não se vendia animais em 30 parcelas na raça, isso não existia, entendeu? Por consequência, trazendo mais retorno para os... Traz mais retorno, consegue atingir um público que, por mais que seja, vai ser o pontapé inicial para a raça. Como eu te falei, é viciante. Se você adquirir o primeiro, Rafa, Deus abençoe que seja uma máquina. Mas se não for, você vai querer mais, você vai gostar dele com carinho, vai comprar outro, vai trocar aquele. Como todo mundo do equestre acontece, entendeu? De querer evoluir. Então é uma raça viciante. E os leilões estão fazendo isso acontecer de uma forma muito bacana,
né? O próprio Mário, isso eu falo bem explícito, era um cara super fechado, preconceituoso. Você tá louco? Vender parcela? Não vou receber isso aí, fechado na verdade dele. Cara, e o leilão dele que você fez foi um sucesso, velho. Quebrou todos os recordes de valores, de número. Ele tem uma belíssima criação, mérito dele com o triunfo dele, do leilão dele. Mas aí o que acontece? Deu visibilidade pros outros. Pessoas que talvez não acreditavam, mas peraí, o Mário conseguiu. Estamos tendo outros leilões, vai ter o meu em novembro de novo. Segundo o Agito, né? Aras Galeana. Leilão do Marcelo Boy, do Marcelo Duarte, com 35 lotes de ponta. Seu José Ademir Tega, um puta de um criador, esse cara que eu falei que ele mandou um cavalo de volta, que ele comprou o American Queen, também super fechado. Ele tem outros negócios, a criação de cavalo dele é ímpar, é muito boa. Cara, aceitou pôr animais dele no leilão. Coisa que seu Tega, assim, se fosse comprar um cavalo dele, é em 2, 3 vezes. Então você tá vendo que começa a abrir um leque, uma visibilidade, e as pessoas começam a acontecer aquele negócio. Vale a pena, dá certo, vamos fazer. Entendo. Então eu acho que o leilão tá sendo uma grande mudança, sabe? Favorável à raça. Entendo. Então eu acredito que isso vai fazer com que dê certo sim, viu, Rafa? Que é promissor demais. Você falou que... Bom, enquanto eu for vivo... E você tem bastante tempo pra frente. Mas enquanto eu for vivo, eu vou defender, vou lutar e vou brigar enquanto eu tiver saúde, pra que nunca pare. Você falou da eguinha do seu avô. Sim. Você pegava ele escondido pra montar. E hoje você é um dos grandes criadores, né, da raça Standardbred no Brasil. Obrigado. O que representa o cavalo na sua vida? Tudo. 100%. A gente brinca, né? Eu já vi isso no seu programa e é uma frase maravilhosa, né? Eu não vivo do cavalo, né? Eu vou repetir o que eu vi no seu programa. Eu vivo pro cavalo, né? Eu brinco com a Fernanda, depois ela vai estar nos assistindo, né? Eu falo, viu? Você nunca faça essa pergunta, quem eu prefiro. De forma muito carinhosa, mas é uma verdade, né? Eu sou um apaixonado, eu não meço esforços, eu me doei e vou continuar me doando ao máximo para que o cavalo aconteça, para que tudo dê certo. Se eu tiver condição de viajar o mundo em prol do cavalo, como eu já fiz, defender o cavalo, brigar pelo cavalo, pelo certo, pela criação nacional, sabe? Porque nada contra a importação. Eu sei que a importação é importante para que a gente tenha um melhoramento genético, mas dá valor na raça. Eu acho que os animais de produto nacional tem que ter melhores prêmios, tem que ter melhor reconhecimento do que um cavalo importado. O cavalo importado não teve o trabalho por trás disso. O cara tinha condição financeira, foi lá e comprou um craque e trouxe. Esse cavalo não pode ter mais prestígio do que um criador brasileiro. Tá? Eu sou bem patriota e Caxias para isso, né? E dessa forma faz acontecer. E outro que tá acontecendo, tinha-se o preconceito que o cavalo importado era melhor que o nacional. E hoje, em estatísticas, eu acompanho, eu sou comentarista técnico das lives de corrida ao vivo, que tem toda corrida tem uma live ao vivo, passando todos os pares, eu faço todos os comentários, de técnica, das coisas que a gente vê no decorrer da corrida. E eu tenho todo o cronograma de corrida, né? Que é o programa que a gente chama pare 1, animal tal, jockey tal, pai e mãe, tal. E posso falar hoje que os melhores relógios do dia têm sido de cavalo de criação nacional e não do importado. Olha aí. Porque as pessoas não acreditavam que um criador brasileiro, preconceituoso mesmo, poderia ter um cavalo de nível argentino. E pelo contrário, nós somos melhores. Hoje o melhor trotador do Brasil, Retrato NK, mandar um abraço pro Marquinho, pro Alexandre, pra todo mundo, pro Guinho lá, que são os proprietários, bateu o recorde de pista nacional, trotador, que a gente já sabe que é mais delicado, é um diamante, ele tem que ser conduzido bem, é mais difícil de conduzir do que um marchador, bateu um recorde nacional. Foi o melhor cavalo nacional da corrida que teve sábado passado, dia 8. Eu não sei que dia que nós estamos agora. Não tem problema. Enfim, então é um craque, cara, é um fenômeno nacional. É um fenômeno. Brasileiro. Nascido aqui, criado por um amigo meu de Piracaia. Sabe umas coisas muito massa, não? Que seria a mesma coisa, Rafa, do você do boi, cara. Né? Por mais que tenha lá o Otávio, o Wilsinho, não sei o quê, que já são tropeiros famosos, de repente eu comprar 3 vaquinhas por orientação sua e tirar um craque em casa. Isso é fomento. É fomento. Então você falar que um cara de Piracaia criou um fenômeno, é um orgulho. É um orgulho tremendo, entendeu ou não? E mostra para que todas as pessoas que têm vontade, é possível, é palpável. Né? Não é alguma coisa
fora do comum. Inalcançável. É. Nossa, eu vou começar, eu gosto muito do Tavinho lá do Atacá, dos bois, né? Eu falei, puta, eu vou começar, meu homem é um puta de um tropeiro famoso, quem sou eu na fila do pão, né? Como dizem, né? Não, isso eu sabia, não, é possível sim, se eu fizer certo, pelo menos o beabá ali bem certo, com uma orientação, pô, eu posso colher. Então, mas o cavalo é tudo, Rafa, eu tô aqui por isso, velho. Não é verdade, não? Cavalo une as pessoas, né? Une, isso é uma palavra bacana, eu acho que eu tenho bons amigos, foi o cavalo que deu. Se eu tenho hoje uma visibilidade, e eu falo isso de forma muito carinhosa, foi o cavalo, a minha paixão pelo cavalo que deu, né? Igual você fala, algumas pessoas falam, né, que eu sou referência na raça, fico orgulhoso disso. Não é uma vaidade, não é me achar melhor que ninguém, é falar, eu fiz por merecer também, né? Então é um prazer enorme, vou continuar fazendo, vou continuar estudando. Muitas vezes, em prol a raça, não é desmérito nenhum. Muitas vezes eu fui para outros estados fazer live sem remuneração nenhuma, cara. Pela paixão. Pela paixão. Deixar minha filha, deixar minha mulher, deixar o ar, as minhas éguas, o meu cavalo, sabe? Pra poder, em prol a raça, não sei o quê. E às vezes, eu sei porque tudo é muito difícil para quem trabalha por trás das mídias também. Eu sei o quanto é difícil para a associação, que não é uma instituição rica. É difícil para as meninas do jornal, que às vezes o patrocínio, uma coisa ou outra, não supre toda a necessidade, e elas ligam, Gui, dá pra você ir, não sei o quê. Eu falei, com certeza. Só vou ver que alguma coisa com a Fernanda, se eu não tenho nenhum compromisso. E se tiver também for algo palpável, eu vou trocar. É mais fácil, só pra você entender. O calendário de corridas da associação que eu faço as lives, tá no celular da minha mulher. Fala, ó... Ela só vai marcar de acordo com o calendário dela. Daqui eu não posso ir em nenhum lugar. Simples assim. Mas você não ganha nada. Eu falei, não, mas eu amo o que eu faço. Enquanto eu puder contribuir... Isso é maravilhoso. Conta. E daí é aquela história, né? E hoje poder ganhar um pouquinho de dinheiro vendendo pro outro, no Aras Galiana, domando, que eu ainda faço uma parte de iniciação para alguns clientes mais específicos. A cobertura, porra, cara, eu não trabalho, Rafa, sabe? Não sei se você entende, não. Entendo, é só o prazer. É prazer puro e eu acho que Deus me abençoou muito isso, né? Começar a ter um resultado, tanto financeiro, profissional, né? E reconhecimento. Fazendo o que você gosta? É maravilhoso. Bate, como dizem meus amigos. Quem quiser saber mais da raça, Aras Galiana? Isso. No Instagram? No Instagram, no YouTube também, eu tô colocando umas dicas sobre manejo, algumas coisas. Vai ter esse vídeo, esse mini documentário que eu fiz, ficou muito bem bonito. O profissional lá que montou o vídeo, ficou bem profissional mesmo, ficou bem bacana. Vai ter o vídeo com a voz fantástica do Rafael Vilela, tá lá no YouTube também, aquele vídeo que você... Do Shake It Off. Lá Shake It Off. Vai estar lá também. Daí a gente vai munindo esse YouTube com essas coisas. Porque muita gente quer que eu dê curso. Mas eu sou bem humilde, sabe, Rafa? Sou um caipira de mão cheia de tecnologia. Eu não sei nem por onde começar. E eu tenho bastante seguidores no Instagram lá. Então as pessoas, pelo amor de Deus, dá um curso aí pra gente, não sei o que, sabe? Então o primeiro pontapé pra poder amadurecer isso tá sendo essas dicasinhas que eu vou munindo o YouTube lá, entendeu? Maravilha. E o Instagram também, né? Muito bem, vai estar aqui na tela para vocês. Quero te agradecer muito pela presença, ter vindo de Bragança até aqui em São Paulo para gravar com a gente. É um prazer. Espero te ver num leilão já. A gente vai ter algumas coisas pela frente. Vamos sim. Se Deus quiser, coloca, ó. Galera, já vou deixar aqui um spoiler. Novembro, segundo leilão Agita Aras Galiana. Agita Aras Galiana. Por que Agita? Só pra vocês entenderem. Shake It Off Lindy é uma nomenclatura norte-americana de fala deixa pra lá. É uma música, na verdade, tipo deixa pra lá, Shake It Off. Shake It Off, deixa pra lá. Só que a palavra shake, e é como que as pessoas chamam o cavalo, é agito. É agitar, né? Do milkshake mesmo. Milkshake, então o que acontece? Pra ficar uma coisa mais palpável ao cavalo, que foi o pontapé do primeiro leilão, eu coloquei leilão agito. Por causa do shake. Essa é a estratégia, né? Legal. E agora o segundo leilão agito em novembro. Quero que você esteja conosco lá, por favor. Se Deus quiser. Alinhe no seu calendário. Vamos alinhar essa agenda aí. Feito. Mas obrigado mais uma vez, Guilherme. Imagina. Você, como eu vou repetir, uma referência pra raça aí. E tenho certeza que quem tá nos assistindo e não conhece a raça pode conhecer um pouquinho mais. Tem que passar uns 15 dias com ele pra você entender tudo. O Rafa é um cara genial, inteligente demais. Naquele primeiro leilão que nós fizemos junto, ele já absorveu bastante coisa. Até admirei, eu falei, opa, esse cara é esperto, hein? Imagina. E absorveu bastante coisa, mas pra falar de cavalo... Cavalo é paixão. Deixa eu te dar o presente, que eu não entreguei ainda, o boné do Agro 360. Que lindo. Você precisa ir embora com ele já. E vou. Obrigado, gente. Obrigado a toda a equipe por trás aí, os meninos agradáveis, desde a senhora do café, a todo mundo aí. Brigadão mesmo. Valeu. Obrigado.
Valeu, irmão. Valeu. É isso aí, esse foi mais um Papo do Agro 360, falando sobre a paixão pelos cavalos, hoje com o Guilherme Lopes, um dos grandes entendedores da raça Standardbred, ou conhecido como American Trotter. Semana que vem estamos de volta com mais um Agro 360. Até lá!